Nome completo, Márcio Bruno Castro Cruz, data de nascimento, 16/7/1981, estado civil, divorciado, profissão, advogado, endereço, Rua Jabas Ferreira Pires, 254, Centro, Arcos. parentesco com o acusado, Não, amizade íntima, não, inimizade, de forma alguma. compromissado então a dizer a verdade, sob pena de falso testemunho, com pena de 1 a 3 anos de prisão. A Ok. acusação é essa que eu li aqui no começo da audiência. Eu vou ler o depoimento que o senhor prestou na delegacia sobre os fatos para ver se o senhor confirma, e que foi o seguinte: comparece essa unidade policial devidamente intimado. Esse é o depoimento de folhas 147 e 148. Comparece essa unidade policial devidamente intimado, informando que em meados do dia 10 e 11 de março foi procurado por Flávio, representante do posto de combustível Milênio, e seus familiares, solicitando que realizasse a revogação da procuração entregue a Cláudio. Que no dia seguinte o depoente solicitou, através dos familiares, a notificação extrajudicial por via de cartório, que por volta das 17 horas foi até o posto Milênio, na companhia de Magno, tendo se deparado com uma viatura da Polícia Militar. Que no escritório se encontrava Cláudio Zuquim, Flávio e Wilson, discutindo sobre a propriedade de uma pasta contendo dinheiro e cheques. Tudo certo até agora, doutor? Sim, Que tomou conhecimento que momento antes, Cláudio tentou sair do estabelecimento com a referida pasta, inclusive empurrando Natalina. Confirma? confirmo. Quem relatou isso para o senhor? Quem confirmou para mim foi o Flávio, o José Carlos e o Wilson Gomes. Os três relataram para o Os senhor três sobre relataram. esse o empurrão dele em desfavor da senhora Natalina. Inclusive a senhora Natalina também. Ela também confirmou. Todos estes. Que o Wilson e José Carlos o seguraram, tentando impedi-lo de sair do local. Que Cláudio entregou ao depoente uma sacola plástica contendo dinheiro e várias folhas de cheques de clientes do posto. Tudo certinho? Sim, Que em ato contínuo, Cláudio Zuquim diz ter trabalhado por 2 meses e não ter realizado nenhuma retirada, solicitando a quantia de R$16 mil. Que o depoente, no mesmo instante, entregou a Cláudio Zuquim a quantia de R$4.256 em espécie. Confirma, doutor Márcio? confirmo. Queria que o senhor esclarecesse, então, para nós, melhor, como que foi essa situação, essa exigência, essa solicitação dele dos R$16 mil e por que razão o senhor entregou essa quantia a ele. Sim, olha só. Quando eu cheguei lá no posto, assim que eu cheguei, chegou também o pessoal do cartório para poder fazer a revogação da procuração. O Cláudio foi e me entregou uma sacola contendo dinheiro e cheques. Ele foi e pediu que tinha que fazer um acerto. Aí eu falei com o Cláudio o seguinte: olha, vamos passar para você então uma quantia em espécie. Né? Aí ele falou que queria 16 mil porque teria combinado com os proprietários do posto que seria R$8 mil por mês, que estaria lá 2 meses. Isso o acusado relatou para o senhor? Lá na hora, tudo que o combinado com os representantes da empresa seria R$8 mil por mês. tudo lá no mês desse mesmo instante. E o representante, ele estava presente, o Flávio? O Flávio estava presente. Ele confirmou esse relato? Ele falou para mim que era para pagar o que tivesse de dinheiro ali. Ele não falou para mim quanto que tinha combinado com ele, não. Valores, não. Isso não foi falado, não. Aí tinha em espécie R$4.256, que eu me lembro que esse valor mesmo, eu passei para o Cláudio na hora. E ele queria cheques, eu falei que cheques não passaria, que em data posterior passaria o restante. Só esse valor que foi pago para ele em espécie na hora, pegou esse recibo? Mediante recibo. Mediante recibo. E ficou combinado como seria pago o restante, em que data, o valor? Ficou combinado do Cláudio me ligar no outro dia, isso foi na quarta-feira, na quinta ou sexta-feira, para nós podermos agendarmos a forma de pagamento da diferença. E ficou combinado qual seria o valor? Ele pediu 16 mil. Aí inicialmente, o representante do posto concordou em pagar para resolver a situação. Concordou no valor de 16 mil. Mas aí ele não confirmou para mim que seria R$8 mil por mês. Mas ele concordou em pagar para resolver a situação. Certo. Houve relato lá, no sentido de que ele não teria recebido nada durante o período que ele trabalhou? Falou que não recebeu nada. E ele falou? Falou. E os representantes confirmaram? O senhor sabe se realmente ele não tinha? Não sei informar e não me confirmaram. O senhor não trabalha para o
para o Arcos Combustíveis? Após o dia 12 de março, sim, eu trabalho para o Arcos Combustível. Desde o dia 12 de março? Isso. O senhor era advogado, então, do Arcos Combustível, isso. E que trata dos dois postos, tanto do posto Milênio quanto do posto Barreiro. Correto. Bom, prosseguindo aqui, então, doutor Márcio, no depoimento do senhor, que em data posterior tomou conhecimento de que Cláudio Zucchini exigiu de Flávio o pagamento de R$17 mil e, se caso não pagasse, iria distribuir os cheques da empresa assinados por ele com data retroativa, como se sua procuração estivesse válida, objetivando acabar com o nome da empresa. Confirma? Confirma, excelência. Inclusive, ele continha cheques da própria empresa com ele, na posse dele, e ele não falou comigo, eu tive conhecimento, tá? Ele não diretamente comigo, não, eu tive conhecimento sobre isso. Quem relatou isso aqui para o senhor? Foi o Flávio e o Magno. Flávio e o Magno, também advogado lá do posto. O Magno, não sei se está atuando como advogado, tá? Mas ele estava lá, ele que estava ajudando nesse período, ele foi e me falou esse ocorrido. Continuando o depoimento, que Magno orientou a Flávio realizar o pagamento para evitar que Cláudio Zucchini acabasse com o nome da empresa, que Magno chegou a comentar com o depoente que pagaria até mais para evitar maiores transtornos e reaver os cheques do posto Milênio em poder de Cláudio Zucchini, que, ao que sabe, Cláudio Zucchini comprou uma impressora no nome da empresa, sem autorização dos proprietários, e que a aludida não se encontra no estabelecimento, não sabendo informar onde essa impressora se encontra. Que também tomou conhecimento de que Cláudio ligou para Natalina, proferindo xingamentos e ameaçando a própria Natalina e seus familiares. Confirme, então, o depoimento? Confirmo. Esse relato sobre os xingamentos à Natalina foi ela própria quem relatou? A mesma. Alguém mais? Só ela. Somente. Sobre a impressora, quem relatou para o senhor? A impressora, eu estava lá no dia posterior. Eu vi a impressora, eu peguei a nota fiscal, eu estava no posto no dia 12, e fizeram uma busca nos dois postos, a impressora não foi encontrada lá. E a nota estava assinada? Estava assinada. Assinada, não me recordo se é pela Daniela, a esposa dele, ou o Cláudio. Era um dos dois, ou Daniela ou Cláudio. Ok. Só então para esclarecer melhor, doutor Márcio, o senhor relatou aqui que ele exigiu posteriormente o pagamento de R$17 mil do Flávio e que o Magno orientou que o Flávio pagasse para que ele acabasse com o nome das empresas. O pagamento dessa quantia de R$17 mil, só para a gente entender, foi em virtude, foi uma remuneração pelo trabalho dele prestado ou foi se cederam à extorsão que ele estava, uma vantagem indevida que foi paga a ele? Excelência, inicialmente, para mim, foi R$16 mil. Eu já tinha passado 4.256, então restava menos de R$12 mil. Né? O que foi conversado com o Flávio e com o Magno, que ele me falou que foi 17 mil. Então, eu não posso julgar o que... Esses 17 mil efetivamente foram pagos a ele, depois desse... Pelo meu conhecimento, foi. Mas pelo relato do representante ou do Dr. Magno advogado, esse pagamento foi feito para evitar problema ou foi um pagamento feito pela empresa no sentido de nós reconhecemos evitar que problemas. esse valor é devido ao acusado? Evitar problemas. Okay. Sobre os 4 pneus que teriam sido comprados para o carro, para o automóvel particular dele, o senhor sabe algo? Não sei, excelência. Com a palavra acusação. Doutor Márcio, o senhor foi procurado pelo Flávio, pela dona Natalina, para revogar as procurações, está correto? Correto. Quando o senhor foi procurado por eles, o que eles relataram para o senhor? Qual era o motivo para revogar as procurações? Inicialmente, eles estavam descontentes com a administração. Em segundo lugar, a dona Natalina relatou ameaça constante, tanto a ela quanto aos filhos. E também... Essas ameaças, o senhor sabe o teor dessas ameaças? Inclusive, a dona Natalina falou que ele ligava constantemente falando que o Flávio seria preso, que o Flávio não estava tendo uma conduta condizente, né, uma conduta lícita. Falava também com a dona Natalina sobre que o posto iria fechar, só nessas circunstâncias mesmo. Para a questão de ameaçar de morte, nesse momento, ou ameaça mais grave, não tive ciência, não.
o senhor também relatou aqui no seu depoimento, de folha 147 e 148, né, que a dona Natalina teria relatado ao senhor que o senhor Cláudio teria proferido xingamentos com relação para ela, né? Sim. O senhor sabe o teor desses xingamentos? Olha, xingou de vários nomes, vagabunda, injúria racial, falando questão da raça, né? Então, mas com relação ao quê? Chamando macaca? Ela me disse chamando ela de macaca, de preta, de tudo isso. Só para esclarecer, já foi falado mesmo. Então, além dos 16 mil reais que foram pagos ao senhor Cláudio, também foram pagos esses 4.256. Foram pagos 17 mais 4.256. O 17 quem pagou foi o Magno e o Flávio lá no posto mesmo. Eu paguei, passei para o Cláudio, 4.256. No dia da... No dia 11 de março, no dia da revogação. Certo. O senhor sabe me informar, ou o senhor tem conhecimento, se existe algum contrato de serviço entre a Natalina, o Flávio, o posto de combustíveis com o senhor Cláudio? Sim, doutor, eu tenho conhecimento, inclusive recente, do contrato realizado entre o Cláudio como contratante e Cláudio contratado, inclusive ajuizou a ação de execução recente contra o posto. Sem mais perguntas, excelência. Com a palavra a defesa. Doutor, a gente queria saber se o senhor tem conhecimento que o Cláudio deu algum prejuízo ao posto. Olha, o conhecimento que eu tenho é referente o que ele realizou no posto, questão de pinturas no posto, que, de certa forma, beneficiou o posto, mas, no momento em que ele realizou essa pintura, o posto não tinha condição nenhuma. O posto estava numa condição um pouco desagradável. Né? E também a questão de alguns cheques lá, que eles falam que durante a administração do Cláudio, eles não têm ciência, não sabem onde foi parar o paradeiro dos cheques. Certo. O senhor estava presente quando o Cláudio devolveu a pasta que continha o dinheiro e os cheques? Não. Somente peguei o Cláudio me entregou só a sacola enrolada, então estavam juntos, tanto o dinheiro em espécie quanto os cheques. E o senhor tem conhecimento se faltava algum valor e se sim, quanto? Olha, no dia eu não sabia de valores algum. No outro dia, que o pessoal lá do escritório, do setor financeiro, me falou que estavam faltando 2 cheques. Um de valor de 10 mil e pouco, outro de 6 mil também, não lembro quais seriam os valores. E em espécie? Espécie eu não tive ciência nenhuma. Certo. O senhor alega que pagou a quantia de 4.256, certo? Correto. O restante, quem foi que pagou para o Cláudio e como foi? Olha, quem pagou foi o Magno e o Flávio. Eu não tenho conhecimento como foi. Se pagou em cheque ou espécie, não tenho conhecimento. O que o Magno é das empresas? O Magno ele está lá na condição de ajudar as empresas na administração das empresas. E ele recebe por isso? Não vou saber informar. O senhor, com os relatos das vítimas, o senhor concorda com o pagamento do salário ao Cláudio? Olha, eu apenas cumpri o meu encargo, que eu estava representando o representante do posto, eu somente cumpri meu encargo. Só retornando aqui, doutor, só para complementar. O Magno, ele não é sócio das empresas? Não é sócio. Funcionário das empresas? Excelência, nem funcionário lá. Pelo meu conhecimento, ele não está nem registrado. Ele está cooperando por esse período na empresa. Mas então, se ele recebe algum tipo de remuneração? Não sei. Serviço contratado? Não sei. Não é do meu conhecimento. Okay. Defesa? Até hoje o senhor Magno continua prestando serviços para a Argos Combustíveis? Sim. Vai à empresa, sim. Pelo que o meu conhecimento, que eu sei, sim. Sem mais. Posteriormente, doutor, ao ocorrido, o senhor conversou novamente com o doutor Magno sobre esse pagamento, de que natureza foi esse pagamento, etc. Ele prestou algum esclarecimento posterior para o senhor, se realmente foi um pagamento feito para evitar problemas, foi um pagamento de salário reconhecido pela empresa?
Excelência, o único relato foi que pagou para não sofrer nenhum problema. E ele também relatou isso para o senhor? O Magno falou isso para mim. Tanto o Magno quanto o Flávio. Pagou para não ter mais problemas. Excelência, posso fazer mais uma pergunta? Defesa. O senhor tem conhecimento de quanto o Cláudio recebia para trabalhar no posto de gasolina? Não. É porque o senhor alegou que era R$8.000 de um posto. Eu queria saber se é 8.000 de um posto, ou 8.000 para os dois, ou 8.000 de cada posto. O meu depoimento na delegacia ele foi bem preciso, que quem me falou foi o Cláudio. Cláudio que falou no dia 11 de março que teria combinado que seria 8.000 por mês. Ele não especificou de que se seria por posto ou seria, eu não vou saber informar isso com detalhes, não. Sem mais. E a empresa também não esclareceu, não confirmou esse relato dele, nem negou? Não confirmou, nem negou. Encerrado o depoimento.